Boa noite, embaixadores, boa noite, rastas e rastas. Estou aqui para falar para vocês sobre o documentário mais importante desse ano, que se chama Entre Lobos, documentário sobre segurança pública. Esse assunto que afeta tanto o rico quanto o pobre. Você que está ali na rua, né, tem medo de atender o celular, né, tem medo de perder os butiá, né, não pode abrir aquele link lá que seu tio mandou no Zap Zap. Então, deu a louca no pessoal do Brasil Paralelo e eles estão com uma promoção para você que está assistindo aqui esse meu vídeo. Você vai ter 50% de desconto e você vai ter acesso não só ao Entre Lobos, mas filmes infantis que sejam seguros, um catálogo de filmes clássicos fenomenal, uma formação extensa e também você vai poder me ver sempre por aí. Então, não vacila e se inscreve aí no Entre Lobos, para você que está vendo aqui esse vídeo que eu fiz com tanto carinho. Um beijo. Atenção, o programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Passo a carteira, passo o bumbum, passo vergonha, ou saco a minha bereta e passo bala no safado? Ai! No Rasta News de hoje, falaremos sobre essa historinha de que passei da Paz e passei do Rio, o cara não deve nunca reagir a um assalto. Isto é um assalto. Escuta aqui. Fala. Teria coragem de me roubar 20 mangos? Claro que tenho. Vamos. Você tem troco para 500? Essa historinha de que a tua vida, tua segurança, deve ser regulada por um burocrata cercado de seguranças armados. Essa historinha de que as armas matam como se tivessem vida própria. Essa historinha de desarmamento. A música, a comida, o futebol, a religião, até mesmo a língua, são elementos que constituem a cultura, as tradições e a identidade de um povo. O Brasil foi abençoado por uma cultura rica. Temos Machado, Nepomuceno, João Camilo, Padre José Maurício. Temos o samba, o baião, o xote, o choro e também a cachaça, a feijoada, o tropeiro, a rabada, a vaca atolada e a galinhada. Esses belos elementos que nos cercam desde a infância e que definem de maneira singular o que é nascer no nosso país são as coisas que chamamos de nossas e que nos orgulham e nos alegram. Mas aparentemente, a vida ferrada, a miséria e ser vítima constante da violência e da bandidagem também poderiam ser parte da identidade nacional, de acordo com alguns diretores, organizadores e reguladores. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida, sabe, que não tem na Europa. Aqui na América Latina, sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. Eu ainda me lembro bem daquela quinta-feira, quando o coronel Ciro Gomes, ao debater num grande painel empreendedor, deu a entender que o padrão de consumo de um povo, no nosso caso, ser pobre, quebrado e fudido, é parte da identidade cultural de uma nação. Claro que ele não disse dessa forma, ele apenas sugeriu que o padrão da identidade brasileira é apenas de menos consumo. Então repare bem, se a identidade nacional é excitada por uma plataforma de felicidade referida a um padrão de consumo, então é uma questão de identidade cultural, sim, porque nós brasileiros temos uma exuberância nas nossas identidades culturais. Nós brasileiros nos respeitamos, nós até fazemos troça das nossas contradições, mas aqui nós resolvemos a nossa parada com pouco sangue. Eu fiquei pensando naquilo e percebi que com pequenos truques e malabarismos é possível dar uma roupagem de virtude para todo tipo de fracasso, como se fosse pouca coisa. Afinal, toda desgraça faz parte de nós. Parece até papo de antropólogo gringo, que gosta de viajar para visitar povo primitivo, faminto, enfermo e fudido. Seguindo a mesma lógica de que o nosso fracasso é cultural,
Eu me pergunto, seria este hábito do brasileiro de ser assaltado, roubado, ameaçado, pipocado e furado apenas mais um dos belos aspectos da nossa identidade nacional? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Conversa fiada, cara. Tem coisa mais brasileira do que voltar para casa sem o celular após ir para as ruas curtir o carnaval? É incômodo na hora, eu sei. Mas se você for uma pessoa mais desapegada aos bens materiais, pode ver que este prejuízo ficará ali junto das suas histórias de vida, fatos e aventuras que o europeu médio nunca irá vivenciar nas suas cidades seguras e limpinhas. O povo brasileiro tem vivência. O americano chega em casa do trabalho, toma kombucha e fica deprimido assistindo aquele monte de não notícia na CNN. É deprimente mesmo, se ao menos eles tivessem um jornal isento de notícias. Enfim, o americano fica ocupado de um monte de problema que não é problema. O brasileiro assiste Aqui Agora, Cidade Alerta, Brasil Urgente e lê as chamadas maravilhosas do Meia Hora e do Extra. Isso sem contar o maravilhoso Siqueira Júnior. Você que fuma maconha, você vai morrer antes do Natal. Tevez troca a boca pelo xadrez. John Lennon sequestra ônibus e passageiros gritam help. Policial prende 3 e pede música no Meia Hora. Ou a ótima do Siqueira. Ele morreu! Morreu! Ele morreu! Morreu! Problema dele, antes ele do que eu. No Brasil, nós resolvemos as coisas do nosso jeito. E todos nós temos um monte de história para contar. Todo mundo já presenciou uma situação tensa, um assalto louco na rua. O nosso editor de vídeo mesmo, toda semana dá um tiroteio lá na rua dele. É tudo uma questão de perspectiva. Mas depois que o sequestro relâmpago termina, acaba a quest e você ganha um XP maneiro, sobe de level e você se torna mais experiente, mais vivido. O brasileiro é bárbaro, mas é nível 20. O americano é bardo, nível 1. E é por isso que precisam viajar para lugares ferrados no mundo para terem experiências e subirem de nível. Na nossa cultura de tomar no furico hoje e amanhã tomar no furico de novo, nós desenvolvemos até mesmo uma etiqueta complexa de como se portar perante um crime para respeitar a nossa cultura de criminalidade. Na rua, a dica é esconder o celular, não usar fones de ouvido. E se tiver a sua carteira, não carregue todos os cartões para não perder tudo de uma vez. E também, por que não esqueça de trazer uma nota de 20. Aquele troco que é o dinheiro do bandido. Afinal, bandido não é vagabundo para sair de casa para trabalhar e voltar com as mãos abanando. Por isso, muitas vezes, quem não tem nada para dar, termina levando pipoco. Tá vendo que esses negócios de feminismo interseccional, essas porcaria importada da América, não dá para aplicar no Brasil? Porque lá a primeira coisa, tipo... Como assim? Não posso ostentar um celular na rua? Isso é culpar a vítima. Meu amigo, tipo... foda-se. Aqui no Brasil, a gente precisa esconder o celular e não chamar muita atenção, porque senão a gente se ferra, entendeu? Como assim? Não entendi. Então é isso, não tem lugar para esses belos conceitos, esses... Não, porque precisamos mudar a sociedade. Beleza, boa sorte com esse projeto, minha filha. Mas acima de tudo, mais importante que tudo, temos a dica número 1. Dica número 1. A nossa regra de ouro, que é... Nunca reaja. Existe esse sair, Respeite os valores de nossa nação. Esses dias, li uma notícia triste de uma mãe de bandido que dizia: ele só saiu para roubar, como sempre, e o mataram. Como bem observou o nosso sociólogo Tutu Morrison, infelizmente, no Brasil, está virando crime o cara sair para roubar. Quanta gente teve que sofrer assalto e perder seus bens calados para construirmos a nossa cultura do arrego? É um esforço de décadas para a tolerância 1000, e aí me chega agora o Benê Barbosa querendo trazer umas ideias revolucionárias do cara poder se proteger e se safar, não é mesmo? Eu, se fosse bandido, não gostaria do Benê Barbosa. Ser roubado é uma coisa comum, que o brasileiro deve aceitar e conviver de forma pacífica e com muita naturalidade. É o que diz o político. Ao sofrer um assalto junto do seu namorado, a poeteira Paula Toller escreveu um poema que descreve com maestria o encontro entre assaltantes, vítimas e a situação social em que vive o brasileiro. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero você sério. De fato, quem anda por aí de bermuda não merece ser levado a sério e, aparentemente, também precisa ter muito cuidado. Não é por acaso que as bermudas de marca, os óculos de praeiro, as camisetas do Flamengo e do Corinthians e os bonés para trás têm sido um alvo comum da ladroagem. Eles mesmos, os bandidos, são usuários assíduos destas peças de vestuário vulgares e deselegantes e, por isso, precisam sair por aí coletando as suas roupas favoritas. Se eu for seguir a lógica das dicas de segurança da mídia brasileira, a solução para se proteger seria você parar de andar por aí parecendo um palhaço de bermuda. Porém, eu reconheço que essa não é uma dica justa. É verdade que você passa vergonha toda vez que sai de casa, parecendo o saudoso Chorão
da banda Charlie Brown. Mas isto é seu direito e, portanto, todas essas dicas de segurança não fazem justiça à vida e à liberdade de um povo. Caso o cidadão comum seja proibido de se defender, não existe justiça. Bom, eu lembro que até quando eu era comunista, quando veio essa porcaria desse estatuto do desarmamento, lembro que era moda de todo mundo dizer: Seremos a favor do desarmamento, seremos a favor do desarmamento. Eu cheguei lá na urna, na hora, eu juro a você, nunca me ocorreu isso que eu votei em Lula, velho. Cheguei lá, olhei assim e pensei, porra, mas eu sou comunista, né, velho? Como é que eu vou fazer a Revolução Armada se eu estiver desarmado? Ou seja, eu era do PCO e não sabia. PCO, mais libertário do que os nossos liberais. Os desarmamentistas têm um repertório de cenários apocalípticos sobre o que seria o nosso Brasil caso fosse mais armado. O Brasil vai virar um bang-bang com a guerra de todos contra todos. É o Thomas Hobbes do Velho Oeste. Como se o país, com um histórico recente de 50, 40 mil assassinatos por ano, pudesse realmente piorar tanto assim. Quer dizer, né? Até que dá pra piorar. Quem sabe, caso o Brasil virasse uma Venezuela e se desarmasse ainda mais, acho que dá pra gente alcançar a marca dos 100 mil por ano, né? A gente pode chegar lá. Voltando ao assunto, tem os que dizem que com mais armas as criancinhas vão se acidentar. Tem os que dizem que as pessoas vão se atirar nas brigas de trânsito. I got a kid in my fucking car, and you're driving like an asshole and you want to videotape me? Fuck you! Is that all? E tem também aquele argumento pederasta de que o barulho dos tiros vão assustar e matar os cachorrinhos de infarto. Caramella, Cunicorno, Penna, Pennywise, Harley Quinn, Pistola, Donald Trump, Giuseppe Conte, Kim Jong-un, Putin. Amigo, cachorro raiz, porra. Cachorro raiz correr atrás de bandido. O Yorkshire no apartamento de hoje, da Dondoca, é tipo... escutei fogos. A grande realidade é que o direito do cidadão deve ser garantido por muitos outros motivos que vão além da estatística. É fácil conseguir estatísticas que desprovem todos esses argumentos desarmamentistas, mas, no máximo, isso é um argumento utilitarista. Essa é a grande realidade. Para quem não crê na verdade, ou nem mesmo no respeito ao que chamamos de direito à liberdade, à propriedade e à vida, resta o quê? Anedotas e muita estatística. Ou o cara pode ser aquele idealista que chega com aquela conversa de imaginar um mundo diferente, onde não haveria nem armas, nem desavenças e brigas. Mas aí eu deixo quieto, porque eu não discuto com maconheiro. Eu tenho um amigo que estava tocando na França, naquele clube Bataclan, em 2016, quando um grupo de terroristas islâmicos invadiram a boate e começaram a mandar bala em todo mundo. O pessoal se escondeu no banheiro, ficaram procurando alguma coisa para conseguir reagir. O pessoal olhou até para uma porra de um frigobar, pensando em como usar aquilo como uma arma. Não foi suficiente o segurança da entrada. Se fosse no Texas, esses malucos já tinham levado bala logo na entrada. Certa vez, esse meu amigo, dando uma entrevista para BBC, PNC, CNN, sei lá, perguntaram para ele se com esse acontecido ele não teria mudado a sua posição em relação ao porte de armas. Ele que era a favor. Ele respondeu muito simplesmente, ele disse, olha minha filha, eu adoraria que não tivesse violência no mundo e que ninguém tivesse arma. Mas até esse dia chegar, se é que ele vai chegar, o melhor é que cada um possa ter uma arma. Obviamente, esse conselho foi relevado como algo... não, ele deve estar traumatizado. Mas essa é a grande verdade de pessoas que passam por situações como essa. Mesmo nas estatísticas, não fica nada muito legal para os desarmamentistas. Na América, as casas com bandeiras americanas, por exemplo, são menos assaltadas, apenas porque os assaltantes imaginam que a possibilidade de um patriota ser alguém armado e reagir é muito maior do que quem não tem nada, ou que tem aquele monte de bandeirinha toda de woke progressista, né? Um arco-írisinho, um All Refugees are Welcome, que vão surgindo a cada ano. Umas bandeiras dessas, eles já sentem que podem invadir e roubar e praticar uma tal justiça social. Mas dependendo da bandeira, eu recomendaria ao assaltante um certo cuidado e trazer também a camisinha e o lubrificante, caso algum morador reaja ao assalto. O mais curioso é que a mesma trupe do desarmamento é aquela que tem um monte de ideia anti-polícia, chama a polícia de fascista, racista, flamenguista. Fascista! Quem que gritou fascista? Quem que gritou fascista? Denuncia esse doido! Quem que gritou fascista? E alguns até mesmo gostariam de desarmar os seus policiais. Meu amigo, se tu não puder te defender, só sobra a segurança estatal, ou seja, a polícia. Rasta, mas precisamos de menos polícia e mais cultura, teatro, educação. Tá bom, Jane Fonda. Então,
Quando o bandoleiro invadir a tua casa, tu faz o quê? Liga pro Caetano Veloso pra ele entediar o malfeitor até a morte, tocando aquela porra daquele leãozinho? Ou vai ligar pro Tony Belosti pra ver se, quem sabe, ele aparece cantando um Polícia para Quem Precisa. E aí você vai assustar o bandido com isso, meu filho? É isso? Me lembrei agora daquela vez que teve um protesto de direitista brega e a galera usou a música O Pulso num vídeo. Uma coisa assim. Daí vieram os palhaços fazendo aqueles videozinhos com nota de repúdio, né? Eu tô aqui para manifestar meu repúdio ao uso indevido da música O Pulso, de autoria minha, do Arnaldo Antunes e do Marcelo Fromer. Cara, eu não aguento. O cara faz videozinho pra expressar o repúdio, daí ele dá os créditos da música. A música O Pulso é de autoria minha, do Arnaldo Antunes, do Marcelo Fromer e gravada pelos Titãs. Eu não sei o que é pior, se a direita brasileira usar uma porcaria de música dessa, ou é se o cara, tipo, se orgulhar dessa autoria. Irmão, tomar no rabo, porra. Esse sim, o nosso conhecimento e nossa autorização. Devia estar agradecendo que essa porcaria está sendo reproduzida aí pra uma galera. A galera toda apegada nas musiquinhas. Esses são os roqueiros, né? Esses são os roqueiros de colégio equipe. Aliás, isso não é uma banda, é um bando, né? Eu nunca entendi como é que desde que eu nasci já saíram uns 6 integrantes, depois morreram uns 3, e a banda ainda tem 5 membros ativos da formação original. Quantos titãs são necessários pra fazer uma música merda, meu filho? E os caras são tudo gênio, né? Multi-instrumentista, o cara, ou seja, toca guitarra mal, chocalho mal, percussão mal e ainda manda uma na flautinha. São todos cantores, atores, escritores, poetas, comentaristas de futebol e também são tudo uns Zé Droguinha. Numa boa, nessa aí eu me identifico com o Pilhado, do canal Pilhado, na sua jornada contra o Cheira Grande. Eu não vou aceitar escutar a lição moral de um cara desse. Eu não discuto com roqueiro. Eu posso até pegar o Tony Beloso. Como você pega um pedaço de cocô para fazer exame de fezes, tá certo? E examinar, analisar. Isso eu posso fazer. Mas não é que eu estou divergindo das ideias dele. Eu nem divirjo, nem endosso as ideias do Tony Beloso, porque não tem nenhuma. E eles são pelo desarmamento, né? Mas aposto que quando precisam, fazem uso do conforto de ter um segurança armado, garantindo a segurança. Aí é de boa. Aí eu também não gosto desse rolê, né? O arma é pesado, né? Dá um trabalho danado, tem que fazer manutenção, limpar, passar olivinho, tem que treinar, dá trabalho. É melhor contratar um pobre coitado pra trabalhar de segurança no meu condomínio fechado, não é isso? Se der ruim, é ele que luta por você e toma bala. Ou pelo menos é isso que você espera. Aí, meus amigos, não resta muita coisa, além de concluirmos que essa gente que fala muito não tem o menor interesse em olhar pra tua situação. São apenas mas muitas daquelas sinalizações de virtude, que não dizem nada de concreto, além dos grupelhos demonstrarem uns para os outros que fazem parte dos mesmos círculos. Tudo isso enquanto ignoram as ótimas razões históricas que nos mostram que devemos rejeitar as ideias de desarmar a população. Os genocídios dos estados totalitários normalmente passam alguma medida que termina por desarmar setores ou toda a população. O desarmamento sempre foi usado por governos para controlar a situação, seja quando o Brasil era colônia ou na ditadura do Vargas. A finalidade do desarmamento era sempre esta. No século XVI, o povo japonês foi desarmado e o motivo foi o mesmo: controlar o povo que se levantava contra o sistema feudal. No início do século XX, o genocídio armênio pelos turcos foi precedido por ações de desarmamento da galera armênia. Já os soldados de Mao Tse-tung sequestravam cidadãos e, como pagamento do resgate, exigiam armas. Hitler desarmou os judeus. Fidel Castro começou a desarmar o povo apenas 2 dias após assumir o poder, facilitando o trabalho criminoso do tarado Che Guevara. Agora, mais recentemente, para dar um exemplo moderno de busca da consolidação no poder através do desarmamento da população, é o da Venezuela, que contaria com o apoio até mesmo da ONG brasileira Viva Rio. Quem se lembra desses caras aí? Sou do Rio, sou da paz. Pois bem, o Viva Rio participou de um encontro internacional do desarmamento na Venezuela e recebeu a Comissão Presidencial de Controle de Armas, Munição e Desarmamento venezuelana para uma visita no Rio. E foi com muito orgulho que anunciaram no próprio site: Viva Rio participa de desarmamento na Venezuela. Mais tarde, quando a internet ressuscitou estes fatos, eles se defenderam, dizendo que participaram, mas não participaram. De fato, por 2 motivos. Primeiro, porque suspeitavam inicialmente que o objetivo do governo era somente desarmar a oposição. Depois, quando mudaram de ideia e aceitaram, o Chávez morreu e a coisa desandou com Maduro. Agora me explica, com boa intenção, má intenção, de samba-canção ou de chuteiro e meião, me diz, que diferença esta porra faz? Se Hugo Chávez fosse da paz e fosse do Rio e fizesse tudo na maior honestidade e benevolência, que diferença faz se ele pode ser sucedido por um governante safado
que pode usar aquela lei bem intencionada para reprimir os seus adversários desarmados. Só é um problema desarmar o adversário se tiver má intenção? Então, a ideia é que tu desarma o cara e ele fica vivendo à deriva e à mercê de ver o que vai acontecer. Se der ruim, quem se responsabiliza? Se der merda, a Viva Rio vai lá lutar e devolver as armas para a população que é vítima? Ou apenas vão publicar uma paletada indignada no Twitter? Na moral, Viva Rio, ó, estão de parabéns, viu? Vocês realmente são uns filhos de uma puta, de uns bigodeiros. A razão de muitas pessoas ignorarem esta realidade é que estes desarmamentistas fundamentalistas são senhoritos satisfeitos, modernos, que não entendem a fragilidade de todos os nossos luxos e confortos. Apesar de toda a violência no Brasil, o brasileiro vive inserido num contexto de paz internacional. Não conhecemos a guerra. Os americanos conhecem a guerra, mas nem todos. A maioria da população só assistiu de longe e acha toda essa conversa uma coisa antiquada, ultrapassada e vulgar. Talvez tenham sentido um cheirinho de confusão agora que a Europa redescobre o que é a guerra. Mas, no geral, seguem sem entender que as coisas mais sólidas, quando mudam, mudam muito mais rápido do que nós estamos preparados. Pena que isso não importa, pois os desarmamentistas seguem mais preocupados em debater os cataventos, a ideologia de gênero, os microproblemas, pedindo mais poder, mas nunca assumindo as responsabilidades. E quando falamos sobre poder sem responsabilidade, estamos falando sobre bigodagem. E falando em bigodagem, vamos ao nosso troféu Bigodagem. E o troféu Bigodagem de hoje vai para ele, que desarmou o seu povo e se mostrou, como poucos, um grão-mestre da arte de dizimar e triturar seu próprio povo. Titio Popote, o cãozinho do Camboja. Ô, Popote, hein? Esse aí foi recebido com honrarias pelo Beuzebu ao chegar no inferno. E certamente recebeu um local especial para ser servido diariamente da maionese sulfurosa do capeta. Nascido em 1925, Pol Pot, além de ter sido um estudante fracassado, pouco fez em sua vida, além de se dedicar à ideologia comunista, embora ele mesmo confessasse que não entendia nada direito quando tentou ler Marx. E imagina só um animal tentando ler. Prova de que entre os comunistas, nem quem lê, nem quem não lê, vai ler ou não ler. Vai todo mundo deturpar o Marx. Porém, se a obra de Marx era muito rocambolesca para o Pol Pot, ele encontrou conforto na obra de Rousseau, inspiração nos escritos do camarada Stalin. Posteriormente, foi introduzido pelos comunistas chineses nas ideias radicais da Revolução Cultural. Ao longo da sua vida, Pol Pot participou de diversas frentes e movimentos, e o que tinham em comum era que muitas vezes serviam apenas de fachada para o seu verdadeiro núcleo, que era formado de marxistas-leninistas, como era o Praquia-Kron, que publicamente dizia ser um partido socialista, mas que buscava ser uma plataforma para marxistas-leninistas na clandestinidade. Foi o caso também do Partido dos Trabalhadores do Camboja, que, numa certa altura, teve seu nome secretamente mudado para Partido Comunista do Kampuchea. O diabo é o pai da lorota e deve ter gostado desses disfarces. Nos anos 60, o movimento liderado pelo Pol Pot se organizou no sentido de iniciar uma guerra, que finalmente foi lançada em 1968. Ao longo do confronto, o Khmer Vermelho, como eram conhecidos os comunistas, tomaram diversas regiões do país, coletivizaram propriedades e removeram moradores das cidades, levando todos para trabalhar no campo. Maravilha, uma vida no campo, saudável, o governo tá certo. O governo tá certo, rapaz! O governo tá certo. Em 1975, o Khmer Vermelho finalmente tomou a capital, Phnom Penh, e assumiu o controle do país. Em mais uma de suas mentiradas, o Pol Pot disse para a população urbana que todos deveriam ser removidos de lá por 3 dias, apenas para se protegerem de ataques aéreos que seriam lançados pelos Estados Unidos. Na verdade, era apenas uma estratégia para remover todos, destruir a estrutura social da capital, onde os comunistas tinham muitos inimigos, incluindo muitos que haviam fugido das áreas controladas por eles durante os anos de guerra. Mais de 20 mil pessoas morreram nessa manobra. Na sucessão de eventos durante a formação de um novo governo, o Pol Pot, cujo nome real era Saloth Sar, assumiu as posições de poder usando o tal pseudônimo Pol Pot e inventando uma biografia fictícia acerca de si mesmo, de forma que pessoas de fora do círculo não soubessem direito quem ele era. Este novo governo chamava a si mesmo de ANCAR, que significava a organização. Já em 76, a organização afirmou publicamente que eram marxistas-leninistas e em 77, Pol Pot deu um discurso de 5 horas, desses típicos de ditadores que adoram escutar a si mesmo falar, e finalmente contou ao povo que tinha caído na lorota, que na verdade a ANCAR era apenas um codinome do Partido Comunista do Camboja. A verdade é que muita gente que lutou pelo Khmer Vermelho havia sido tapeada, lutando para derrubar um governo autoritário, sem nem saber que estavam lutando para dar poder a um grupo ainda bem pior. Estabelecido no poder, o Titio Pol Pot desarmou a população e passou a controlar todos os aspectos da vida de seu povo, como poucas vezes visto na história da humanidade.
Entre 75 e 77, o Khmer Vermelho passou a lambida em 1 milhão de pessoas, pelo simples fato de serem alfabetizadas, ou de terem se formado ou falarem outras línguas. Também perseguiram religiosos, estabeleceram um Estado ateu, aboliram a moeda e para a população não havia salários. Pol Pot certamente representou como poucos, de maneira precisa, aquele chavão libertário que diz que socialismo é escravidão. Pol Pot transformou o povo em completos escravos. Nos campos de trabalho forçado, o povo precisava trabalhar por 12 horas por dia, tendo uma folga a cada 10 dias de trabalho. E assassinavam quem não se comportasse bem ou de quem eles desconfiassem, usando os cadáveres como adubo. Filhos eram doutrinados e colocados contra os pais. Já que as pessoas mais velhas eram coisa do passado, a moda agora era ser escravizado. A única fonte de informação autorizada era o jornalzinho do partido. E quando já tinham matado muita gente, acharam que seria uma boa eliminar algumas crianças que fossem vítimas de pais assassinados para evitar que eles buscassem vingança um dia no futuro. O desejo desses comunistas cambojanos era ter controle completo das ideias, das narrativas, das memórias históricas da população. O poder total do Khmer Vermelho durou pouco. Em 79, o Camboja entrou em guerra com o Vietnã e perdeu o controle sobre a capital, tendo sido reduzido a controlar apenas algumas regiões. Mas o curto período em que esteve no centro do poder foi suficiente para Pol Pot destruir entre 1,5 milhão e 2 milhões de vidas. Cerca de 33% dos homens cambojanos haviam morrido e entre 500 mil e 1 milhão de pessoas haviam sido assassinadas. Entre 79 e 80, 300 mil pessoas morreram de fome por conta das reformas rurais. Anos depois, em 97, Pol Pot teria mandado assassinar um de seus mais antigos aliados dos tempos de poder e acabou sendo preso por outro antigo aliado e confinado em prisão domiciliar. A dialética pomadista, meu amigo, é uma rapariga saturnina. Morreu em 1998, possivelmente de suicídio, ao saber que o ex-aliado planejava entregá-lo aos americanos para ser preso nos Estados Unidos. Pela dissimulação, farsa, disfarçatez, enganação e principalmente pelo genocídio do seu próprio povo desarmado, oferecemos a ele que pediu pinico, peidou na farinha e resetou a si mesmo quando seria finalmente responsabilizado o nosso troféu bigodagem. Rasta, acha muito difícil a hipótese de Lula desistir de concorrer às eleições? Difícil, eu diria quase impossível, né? O narcotráfico e a esquerda latino-americana inteira precisam do seu banqueiro, né? Rasta, o anel da Anitta estava entre os anéis dados para os homens? Ouvi dizer pelo Correio das Bruxas que estava entre os mais dados, inclusive. Rasta, o que falar para quem acha que no inferno tem capetinhas raparigas querendo picanha? Olha, que pode até ser verdade, mas quem vai parar lá, vai parar na condição de rapariga e não de picanha. Eu sou mãe de uma menina de 6 anos, portadora de autismo. Eu sempre me esforcei para entrar no mundo dela, entender o jeito que ela via as coisas. Também me esforçava para proteger a minha filha das coisas ruins, da maldade que a gente ouve falar nas notícias. Mas eu não consegui. Um dia, 2 homens invadiram a nossa casa, me amarraram com um fio de carregador de celular, arrancaram a minha saia e me estupraram. Eu estava grávida de 6 meses. E fui morta com facadas na barriga e no peito. Um filho morreu dentro de mim. A outra foi encontrada coberta de sangue.
ao lado do meu corpo. Estado de choque. Os bandidos roubaram meu telefone e o meu carro. Um dos assassinos não tinha 18 quando me esfaqueou. Então ele não tá preso. Esse jovem tá cumprindo medida socioeducativa, onde vão ensinar a ele que não pode esfaquear uma grávida na barriga nem estuprar ela na frente da filha. Uma onda de assaltos tem assustado moradores e turistas de um dos lugares mais famosos do país. Copacabana, o cartão postal do Rio de Janeiro, enfrenta um aumento significativo na criminalidade. A Avenida Paulista, cartão postal da capital, os criminosos já não se intimidam mais e os furtos ocorrem tanto na luz do dia como no escuro da noite. Pelo menos 27 homicídios foram registrados na Grande Belém em apenas 24 horas. A disputa entre facções está entre as principais causas do aumento da criminalidade no Ceará nos últimos anos. Uma vergonha de proporções planetárias. O Brasil é um dos campeões mundiais da violência. 11 das 30 cidades mais violentas estão aqui. Nossa situação em termos de segurança pública, se não for a pior do mundo, é certamente uma das piores. Os bandidos hoje, eles estão numa posição de vantagem em relação ao cidadão de bem e em relação à polícia. Eles têm uma vantagem numérica, eles têm vantagem de armamento e eles têm uma vantagem ideológica. Estou para fazer 31 anos de serviço e eu acompanhei paulatinamente uma diminuição da credibilidade da versão dos agentes públicos e um aumento da proteção e, para não dizer, a glamorização dos criminosos. É uma inversão de valores tão grande que a polícia hoje tem medo do bandido. Antigamente o bandido corria da polícia. Hoje o bandido vai para cima da polícia, a polícia tem que se esconder. Então a segurança pública hoje no país está muito difícil. De norte a sul, de leste a oeste, onde a gente vai, nas ruas, que as pessoas pedem, mas ministro, fulano me assaltou aqui, ó, tá solto. Mas ministro, pô, fulano aqui faz um tráfico, tem uma boca aqui do lado da minha casa, eu não gosto. Mas ministro, como é que você responde isso, cara? Eles não só cometem os crimes, como eles gravam homicídios, execuções. A Polícia do Rio apreendeu essa madrugada armamento pesado. Moradores de São Paulo estão apavorados com o aumento da violência. A gente já prendeu aqueles meninos 3, 4 vezes, mas não somos nós que soltamos eles. Você não pode ressocializar uma pessoa que nunca foi socializada. A fronteira brasileira, ela está escancarada. Escancarada. A Receita Federal fez hoje a maior apreensão de cocaína da história do Porto de Santos. Investigadores acreditam que o PCC lucre cerca de R$1,5 bilhão por ano. Ô, 03, 04.
A gente está tratando como crime uma situação que já virou guerra.